A gente conhece a Flauta Mágica de Mozart, certo? Pelo menos de nome. É uma das óperas mais famosas que existem. Mas, e se por trás de toda aquela música, de toda aquela magia, tivesse algo mais? Uma mensagem secreta, um código político escondido bem ali, na nossa frente o tempo todo. Olha, a história que a gente vê na superfície é bem o que se espera de um conto de fadas, né? Tem um príncipe, o Tamino. Ele é encarregado de resgatar a princesa Pamina. E quem manda ele fazer isso? A mãe dela, a poderosa rainha da noite. O vilão? Um feiticeiro supostamente terrível chamado Sarastro. Parece bem direto, uma aventura clássica. Pois é, mas é aqui que tudo vira de ponta cabeça. E se o vilão, o tal feiticeiro, for na verdade o herói da história? E se essa ópera inteira for na verdade um tipo de manifesto secreto? É isso que a gente vai desvendar agora. Vamos mergulhar fundo para decifrar o que realmente significa a flauta mágica. Então, para a gente conseguir quebrar esse código, a gente precisa deixar de lado a ideia de que é só um conto de fadas. A gente tem que olhar para essa obra como ela é de verdade. Uma coisa super complexa, cheia de camadas e de significados escondidos. E a chave para a gente conseguir desvendar tudo isso não tá na história em si, não tá no palco. Tá no mundo real, na época em que o Mozart viveu. Um mundo que, olha, estava prestes a virar de cabeça para baixo. Então, vamos viajar no tempo. Pensa só. Viena, ano de 1791. A Europa tá pegando fogo. Todas aquelas certezas antigas de reis e poder divino estão desmoronando. E novas ideias estão surgindo como a força total, incendiando o debate por todo o continente. O clima era de tensão máxima. Para se ter uma ideia, a Revolução Francesa tinha acontecido só 2 anos antes da estreia da ópera. Aquilo abalou tudo, foi um terremoto nas estruturas de poder. Era basicamente um choque de frente entre o velho mundo, o que a gente chama de Ancien Régime, e as ideias novinhas em folha do Iluminismo. E o que era esse Ancien Régime? Basicamente, era o sistema que mandava na Europa. O poder absoluto ficava todo concentrado na mão dos monarcas, sustentado pela superstição e pela ideia de que o direito de governar vinha diretamente de Deus. Era exatamente contra isso que os pensadores iluministas e os maçons estavam se rebelando. Nesse mundo tão dividido pelo fanatismo, a maçonaria apareceu como um respiro, sabe? Um lugar que defendia a tolerância e a razão. Suas lojas eram espaços únicos para a época, onde homens de diferentes religiões e crenças podiam se encontrar como iguais, uma coisa impensável do lado de fora. E tudo isso longe do controle da igreja e do Estado. E o mais curioso é que essa tensão toda era super palpável em Viena. Na família real, os Habsburgo, a briga de ideias acontecia dentro de casa. De um lado, os homens, como o imperador, que eram maçons ou simpatizantes do iluminismo. Do outro, as mulheres, lideradas pela imperatriz Maria Teresa, que era super católica e defendia o antigo regime com unhas e dentes. Ok, agora que a gente tem todo esse contexto histórico na cabeça, os personagens da ópera, de repente, ganham um significado completamente novo. Eles se tornam peças de uma imensa alegoria, a história por trás da história. Então, a luta aqui não é entre o bem e o mal. A Rainha da Noite é uma alegoria clara da imperatriz Maria Teresa e de todo o antigo regime. Ela governa através do medo e da superstição. O Sarastro, por outro lado, representa o iluminismo. Ele governa através da sabedoria e da razão. E o templo dele, na verdade, é uma loja maçônica. Os heróis também são simbólicos. Pamino e Pamina não são só um príncipe e uma princesa. Eles representam o espírito humano, a nossa busca por ideais mais elevados. E o Papageno e a Papagena? Eles são a nossa natureza humana, os instintos básicos de comer, beber e procriar. Juntos, eles formam um retrato completo da humanidade. Com essa nova compreensão, a trama da ópera se transforma completamente. Não é mais uma missão de resgate, mas sim uma jornada simbólica. Uma jornada de iniciação maçônica. E aqui está o pulo do gato. O Tamino não está tentando ganhar a princesa como se ela fosse um prêmio. Ele precisa merecê-la, provando seu valor através de testes de autodisciplina e virtude. A felicidade aqui não é um presente dado por uma rainha. Ela precisa ser conquistada. As provações que o Tamino enfrenta são um espelho direto dos rituais de iniciação maçônica. A prova do silêncio,
a purificação pela água e o teste final do fogo são todos estágios simbólicos nesse caminho em direção à iluminação. A mensagem humanista, que é o coração da ópera, fica claríssima nesse momento. Quando um sacerdote se preocupa com a segurança de Tamino e diz: ele é um príncipe, o Sarastro corrige na hora: ser um homem é o título mais alto de todos. Essa é a pura afirmação da dignidade do indivíduo, um pilar do pensamento iluminista. E é assim que a flauta mágica se revela. Ela é muito mais do que uma ópera. É uma declaração filosófica e política poderosíssima. O verdadeiro testamento de Mozart. O Mozart e o seu colaborador, o Schikaneder, que também era maçom, não estavam só criando um espetáculo. Num clima político que era super hostil ao liberalismo, eles estavam corajosamente defendendo suas crenças. A ópera era uma mensagem de esperança, um chamado para um novo mundo. No fim, tudo se resume a uma visão de mundo. A mensagem é que a razão e a natureza precisam uma da outra para a gente ser completo. Que a sabedoria e a virtude são o único caminho para uma sociedade justa. É uma defesa da tolerância e uma rejeição ousada do poder baseado só em privilégio de nascimento. A flauta mágica termina com o triunfo da luz do iluminismo sobre as trevas da Rainha da Noite. É uma previsão super otimista. Mas, olhando para o nosso mundo hoje, mais de 200 anos depois, fica aquela pergunta no ar, né? Essa batalha realmente terminou? A luz venceu?